O Estado é responsável por gerar vida e por incluir o sujeito socialmente, segundo Foucault. Mas será que, por outro lado, ele também é responsável por articular políticas de morte em larga escala? O francês Foucault cunhou o termo biopolítica, que significa que o Estado, através de suas políticas, ele é responsável por gerar vida, dar saúde à sua população e, ao mesmo tempo, de incluir o sujeito socialmente, principalmente na sociedade de mercado. Então, na sociedade de consumo, a política de saúde é importante para o sujeito ter a saúde, para ele ser útil economicamente, para ser pacífico politicamente, e todas essas engrenagens do Estado, segundo Foucault, seriam voltadas para a biopolítica. A questão é que Foucault nasceu na Europa. Ele possuía, segundo Domênico Losurdo, uma visão eurocêntrica. Por exemplo, ele chegou a falar que o Estado racista nasceu no Terceiro Reich, lá com Hitler, esquecendo totalmente dos povos do Sul africano e da América Latina com o Estado já racista. Então as ferramentas que o Foucault nos dá para entender os paradigmas de poder, elas são muito importantes, mas elas precisam também de ser olhadas sobre outras óticas. E foi isso que fez o africano, o camaronês Achille Mbembe, que através dessas ferramentas Foucaultianas complementou o termo biopolítica, cunhando em 2006 o termo necropolítica, que seria a política para a promoção da morte. A perspectiva desse filósofo e cientista político é muito interessante para países como o Brasil e o México, que têm sistemas de polícia e de segurança pública muito parecidos. Ele ainda tem sido pouco estudado, mas a utilidade das suas obras são inquestionáveis. Mbembe faz questão de diferenciar dois espaços geopolíticos: a periferia do capitalismo, onde estaria Brasil, África, México, e a centralidade do capitalismo, que seria Europa e Estados Unidos. Interpretando a periferia do capitalismo com os olhos de Foucault, Mbembe desenvolve o seguinte raciocínio. Primeiro, é inquestionável agora com o passar do tempo que as máquinas físicas, os computadores, a inteligência artificial cada vez mais substitui o trabalho humano e, ao mesmo tempo, as engrenagens sociais também que se tornam mais complexas. O que isso significa dizer? O padrão de consumo é globalizado, mas a inclusão nessas engrenagens sociais e a democratização dessas tecnologias não acontece. O que isso gera na prática? A engrenagem social, que já era muito segmentada, vai afastando cada vez mais o sujeito para a periferia. Por exemplo, ontem eu era assalariado, hoje eu perdi o meu emprego em decorrência da modernização do meu setor. Amanhã eu já sou empurrado para a informalidade para trabalhar sem carteira e posso virar um camelô nas ruas de uma capital. O segundo ponto que merece destaque é a crise de representatividade. O sistema eleitoral distorce a vontade do eleitor. E isso gera uma crise muito grande na legitimidade desse representante. Esse representante, então, começa a atuar não por interesse público organizado que, teoricamente, teria o elegido. Ele começa a atuar por interesses ocultos e não o interesse público. Então, o desenvolvimento de máquinas físicas e de máquinas de engenharias sociais, aliados à crise de representatividade, dão solo fértil para o nascimento do que Mbembe chamou de necropolítica, que é a destruição massiva dos corpos. Esse sujeito, dessa maneira marginalizado, pode ser que ele não seja mais pacificamente político e com certeza não será mais útil economicamente para o sistema. A vida dele então começa a onerar esse sistema e ele se torna portador de uma vida matável, ou seja, ele tem uma vida descartável para que a engrenagem social continue fluindo. Quando a solução social já parece impossível aos olhos da sociedade dentro da instituição capitalista, o que resta de gestão possível, aparentemente, é uma gestão da barbárie, é uma militarização desses processos e descartar esses corpos que para o sistema estão sobrando. Esse termo gestão da barbárie é do filósofo brasileiro Marildo Menegatti. Vale a pena correr atrás desse conteúdo aí na internet. No Brasil, um dos exemplos foi a Lei de Vadiagem, ali logo depois da abolição da escravatura, onde as pessoas não podiam transitar sem registro e, obviamente, os ex-escravos não tinham registro. Já foi uma política de encarceramento em massa. Outro exemplo foi o Holocausto Brasileiro, termo cunhado pela Daniela Arbex sobre aquela política de sanatório desenvolvida aqui, inclusive em Barbacena, em Minas Gerais, onde todo mundo que não se encaixava na sociedade era levado e largado à morte e à tortura. Porém, o exemplo mais antigo é o genocídio da população indígena, que começou em 1500 e existe até hoje.
dizimando populações inteiras, e temos ainda um risco hoje ainda maior sobre a demarcação de terras desses povos que são os originários, os primeiros que aqui chegaram e os povos que mais preservam a natureza. Na minha opinião, o exemplo mais sistêmico da necropolítica é a atual lei de drogas. Ela é aquele típico remédio caro que, além de ser caro, só deixa o doente mais doente. Ela desagrada tanto quem é a favor do uso das drogas, tanto quem é contra o uso das drogas. Ano após ano essa política já vem mostrando que deu errado, mas ela ainda persiste. Ela encarcera a população que já está em estado de vulnerabilidade e aumenta essa situação de vulnerabilidade. Um dos mecanismos legais mais questionados é o artigo 28 da Lei de Drogas, seu parágrafo 2º, que diz: para determinar se a droga é para o consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que se desenvolveu a ação e às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, para determinar se a droga é quantidade de tráfico ao usuário, o juiz vai ver qual que é o tipo e qual que é a quantidade. Mas isso não está tipificado na lei. Isso vai depender do registro do policial e da decisão do juiz, que nesse caso tem uma lei bem abstrata para basear suas decisões. O mais grave é que esse parágrafo 2º também disse condições sociais e pessoais, além do local. Ou seja, muitos juízes estão baseando essa decisão da seguinte maneira: em sociedades onde comanda o crime organizado, aquele morador, independente se é criminoso ou não, ele já seria taxado como criminoso só por estar no local, sem ter feito nenhum tipo de ação. Assim acontece o encarceramento em massa de milhares de jovens, principalmente negros, moradores da periferia de 18 a 29 anos. É assim que temos o terceiro maior sistema carcerário do mundo, com 40% dos seus presos que ainda não têm sentença, não foram julgados, e a grande maioria deles presos por causa de crimes não violentos ou de lesão ao patrimônio ou como tráfico de drogas em pequenas quantidades. Ou seja, gente, Foucault trouxe a noção de uma inclusão social total do Estado com o indivíduo no mercado de consumo. O que Imbebe fez utilizando as ferramentas do Foucault foi mostrar uma lógica parecida, mas para a promoção da morte em larga escala, com aquele tipo de ser humano que está sobrando, com as pessoas que sobram no nosso sistema, cada vez mais moderno do ponto de vista tecnológico, de engrenagem social e principalmente em períodos de crise, onde a inclusão social do indivíduo parece algo distante. E o Estado, com sua crise de representatividade, atende a esses interesses ocultos, porque está afastado da democracia plena e do seu representante real, que é o povo, e do interesse público. Bem, galera, agradeço a atenção de todos vocês, esses minutos do seu dia. Hoje o tema foi bem pesado, mas é um tema novo, que está começando a ficar em pauta, principalmente no Brasil e no México. É bom a gente ficar de antena ligada, porque isso mexe com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós que estamos, segundo a Ambev, na periferia do capitalismo. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, deixa sua sugestão, dá um like e compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado.